Oi pessoal, bom dia. Para quem não me conhece, sou o Dr. Caladilac, advogado criminalista, professor de Direito Penal, e hoje é dia 21 de dezembro de 2021. Hoje nós vamos começar a segunda aula do resumão. Eu estou dando umas aulas de Direito Penal nas férias, aqui no recesso forense, para aproveitar que eu gosto da aula e para tentar explicar para a pessoa comum. Esses vídeos são para estudantes de direito, claro, mas também para a Dona Maria, o seu José, o seu João, para pessoas que nunca ouviram falar de, por exemplo, hoje eu vou falar de crime tentado, crime consumado, crime impossível, desistência voluntária, reprimenda eficaz. E a pessoa não sabe nem o que é isso. Então eu vou tentar explicar de uma maneira bem simples para que todos possam entender. Tá? Eu não vou me ater numa aula de faculdade que eu dava, que eu tenho que dar os termos jurídicos certinho, os históricos, os tipos, não. Eu vou falar como se eu estivesse conversando com vocês, explicando o que é cada um desses artigos, tá bom? Gente, vamos lá. Ontem eu falei do caso da Botkiss, hoje nós vamos falar sobre o artigo 14, 15, 16, coisinha simples, 17 do Código Penal. Artigo 14, crime consumado e crime tentado. Artigo 15, reprimenda eficaz e desistência voluntária. Artigo 16, reparação do dano. Artigo 17, crime impossível. Tem crime impossível. Então vamos lá. Artigo 14, eu vou ler o artigo para vocês. Disse o crime. Crime consumado. Consumado quando nele se reúnem todos os elementos de sua definição legal. Tentativa. Inciso 2. Tentado. Quando iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Parágrafo único. Salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de 1 a 2 terços. Perfeito. Antes de eu falar crime consumado, crime tentado, nós temos que falar sobre o iter criminis. O que é isso? É o caminho do crime. O sujeito do nada não pega um revólver, já tira em todo mundo, vai assaltar. Não é assim. Tem um caminho para ele chegar lá no assalto ao banco, por exemplo. Ele não acordou do nada, pegou um revólver, surgiu um revólver na mão dele, ele entrou no banco e falou: isso é um assalto. Não. Ele tem um caminho para ser percorrido para chegar nesse crime. A gente chama na doutrina de iter criminis. São 4 fases para você chegar na consumação do crime. A primeira é a cogitatio, ou a cogitação, o pensamento. Você, antes de cometer um crime, você tem que pensar no crime. Antes de você querer matar o Joãozinho, você tem que pensar em matar ele. E por que você quer matar ele? Então, quando você pensa num crime, aí nós estamos falando isso sobre intercrimes, para saber quando que começa a punição efetiva do crime. Pensar em cometer um crime é crime? Pode ser pecado, crime não. A lei exige que você inicie a execução dele. Então, a primeira fase, a cogitatio, você pensou em cometer um crime. Se ficou na esfera do pensamento, acabou. Você não é punido. Aí vem a segunda fase, que é a preparação para o crime. Ele também não é punido, salvo se a lei definir aquela preparação como crime. Como assim, professor? Então vamos lá. Você pensa em cometer um homicídio. Aí você vai e compra um revólver. Você pode ser processado por homicídio? Não, você não matou ninguém, mas você pode ser processado por porte ilegal de arma. É outra figura criminal, outra figura típica, artigo 16 ou 14 ou 12 da lei de armas. Mas tem uma situação que a preparação só do crime já é punida, mesmo que você não tenha nenhum fato típico ali em ação, como a organização criminosa, a associação criminosa, por exemplo, reunião de 3 ou mais pessoas para cometer crimes. Então, eu pego o Joãozinho, ou vamos brincar com o Nelson Hungria, né? Eu pego o Tício, o Melvio e eu, vamos juntar para cometer crimes. Vamos lá, nós vamos combinar, semana que vem nós vamos assaltar a loja A, na outra semana vamos assaltar a loja B e depois vamos assaltar a loja D. Estamos combinando crimes. Este fato já é punível. Artigo 288 do Código Penal. Então, olha que legal, você só está planejando cometer um crime e já é punido. É um tipo penal especial, específico para a preparação criminosa na associação criminosa. Tem também a associação ao tráfico, artigo 35, reunir de 2 ou mais pessoas com o fim de cometer crimes elencados na lei 13... Qual é a lei de tráfico? Esqueci. 13, deixa eu ver aqui. Nossa, deu branco. Hã?
Não, desde 13. Não, deu branco. Deu branco. Lei de drogas. Gente, o professor também dá branco, viu? Eu falo o dia inteiro dessa lei, o ano inteiro da lei. 11.343, vai tô ficando doido. É que eu fiquei na cabeça que a lei 6368, de 1976, que é a antiga lei de drogas. A antiga lei de drogas era 6368 de 1976. Aí em 2006 veio a nova lei de drogas, a lei 11.343. E eu não me preocupei nem em desligar vídeo nada, eu estou dando aula, então às vezes o professor esquece, atende telefone, cada coisa. Quando eu dava aula eu fumava, imagina a loucura, né? Parava para acender um cigarro, que doideira, Deus me livre. Mas vamos lá. Então, se você se associa com 2 ou mais pessoas para cometer um crime de tráfico, você não fez nada, já é punível porque é um tipo específico, artigo 35 da lei 11.343 de 2006. Se você se associa a mais de 3 pessoas com Tício, com Mévio e você e resolvem cometer crimes, artigo 288 do Código Penal, já é punido. E a organização criminosa, artigo 2º da lei 8.000 e... Deixa eu ver, organização, por isso que é bom ter computador na hora, na época não tinha nada disso não, eu ia com os livros lá, tinha que ficar pesquisando. Lei de organização criminosa. Aqui. É a lei 12.850, que pune o agente de mais de 4 pessoas que cometem o crime, se preparam para cometer crimes punidos com mais de 4 anos de reclusão. Ele tem uma peculiaridade ali. Então, são só nesses casos que a preparação, os atos preparatórios constituem crime. Então, fora isso, você quer matar o João e compra uma faca. Não é crime comprar faca. Você pode até chegar, a polícia te fala, o que você está fazendo essa faca? Eu estou pensando em matar o João. Estou me preparando para matar ele. Eles não podem te prender. Correto? Então, primeira fase, cogitácio, ou a cogitação ao crime, pensar no crime, não é punido. Segunda fase do iter criminis, do caminho do crime, é os atos preparatórios. Também não são considerados crime, exceto esses artigos que eu te falei aí, ou se vier alguma nova lei dizendo que só o fato de você preparar alguma coisa é crime. Fora isso, se preparar para assaltar, se você e o Tício se prepararem para assaltar o banco, estão planejando, estão lá desenhando, tirando foto do banco, ou até um exemplo, o Rogério Santos fala que tem um exemplo muito interessante, o cara está na esquina da casa da vítima, se preparando para furtar uma televisão. Ele pode ser preso? Não. Não pode, porque ele está se preparando. Mesmo que a polícia sabe que ele vai cometer o furto, infelizmente não pode ser preso. E aí vem a terceira fase, que aí sim, a gente chama de iniciação, o início da execução do crime. A hora que você começa a iniciar a execução do crime, você já pode ser punido. Iniciou, então você entrou já na casa, pegou a televisão, já iniciou o furto. Quando você sai da casa, e aí a última fase é a consumação. Quando você sai da esfera de vigilância, a gente fala assim, né? Antigamente, na minha época, o bem tinha que sair da esfera de vigilância da vítima. Então eu pegava a televisão e sumia com a televisão, já era crime consumado. Ela saiu da minha esfera. Hoje não. Hoje a doutrina entende, a jurisprudência entende que só de mudar de lado já é consumado o crime. Se o bem sai da minha mão e vai para a mão do bandido, já está consumado o crime. Na minha época a gente conseguia tentativas milagrosas. O cara assaltava a agência, assaltava a loja, saía, era perseguido, ou não era perseguido, era preso 10 minutos depois, a gente tentava ainda conseguir uma tentativa. Hoje não. Hoje a doutrina entende, a jurisprudência, que se você inverter a titularidade do bem, já está consumado o crime. E tem um quinto caminho aí, uma quinta fase do caminho do crime, que é o exaurimento do crime. Mas essa quinta fase não vai mudar em nada, porque consumou o crime e acabou. Como assim exaurimento, professor? Não entendi. No caso de sequestro, por exemplo, que é um crime formal, ele se consuma só com o ato de eu sequestrar a pessoa para obter vantagem. Ou, no caso de um crime de corrupção, eu exigir vantagem, eu sendo funcionário público, só o fato de eu exigir a vantagem já é crime. Você vê que eu não peguei o dinheiro. E quando eu pego o dinheiro, aí é exaurimento do crime. O crime está completo, exaurido, finalizado. Deu para entender? Vamos só fazer um resuminho. 4 fases, ou 5, do caminho do crime, chamado iter criminis.
cogitácio ou cogitação, preparação para o crime, início de execução e consumação. E por último, em alguns casos, o exaurimento do crime. Agora, o que é tentativa, professor? É o inciso 2. Quando o crime não se consuma por circunstâncias, detalhe, alheias à vontade do agente. Não é o fato de eu não conseguir cometer o crime e já é tentativa, não. Tentativa é quando eu tento cometer o crime, eu estou cometendo o crime, mas não consigo consumar ele. Aí é tentativa. E aí nós vimos aqui no artigo 14, está aqui, pune-se, tentado quando iniciada a execução não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Não é porque ele quis parar, porque se ele quis parar é o artigo 15, nós vamos discutir já já. Então, qual é a punição? Salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado diminuída de 1 a 2/3. Como é que o juiz vai saber isso? Como é que ele vai diminuir 1/3, 2/3? Então é muito simples. Quanto mais o agente se aproxima da consumação do crime, menor é a redução. Quanto menos ele se aproxima da consumação do delito, maior é a redução. É menos e mais e menos. Muito fácil, né? Você coloca menos e mais e menos. Quanto menos ele se aproxima de consumar o crime, maior é a redução da pena. Quanto mais ele se aproxima da consumação, menor é a redução. Então, 1/3 de diminuição é quando ele quase consuma o crime. E a outra, está aqui, cadê? Artigo 14. Vamos ter 2/3 é quando ele nem chega a iniciar o crime quase, só iniciou a execução, já é preso. Tá difícil hoje convencer alguns juízes a dar 2/3, viu? É muito difícil, viu? Com essa brincadeira de inversão da titularidade do bem, tem casos aí que tá na cara, falando, excelência, 2/3, ele nem chegou a falar, nem chegou a cometer o crime, eles estão dando só 1/3 de redução e olha lá. Perfeito? Vamos ao artigo 15 agora, do Código Penal. Artigo 15. O agente que voluntariamente, atente, não é que ele foi obrigado, ele quis, o agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza, só responde pelos atos já praticados. Então vamos lá. Eu quero matar o Melvio é folgado, não gosto dele, vou matar ele. E aí eu chego, pego meu revólver, minha automática aqui na época, eu falava meus exemplos, pego meu 38, né? Pego meu 38 com 6 balas e vou lá matar o Melvio. Aí eu chego, dou 3 tiros, na hora que eu vou dar o quarto, eu falo, não vou matar não, deixa quieto. E deixo de consumar o crime. Eu respondo só pelos atos praticados. Então eu vou responder por tentativa de homicídio ou até por lesão corporal, dependendo da situação. Porque o meu dolo, o meu ânimo decande mudou. No começo eu comecei com o ânimo de matar. Depois eu desisti, então eu perdi essa vontade de matar. Então eu respondo só por lesão corporal. Legal, né? E o que significa isso aqui, professor? Ou impede. Então, quando eu deixo de prosseguir na ação, é a desistência voluntária. Professor, mas se alguém estiver matando alguém, chega a mãe, tem um exemplo muito interessante. O cara está tentando matar a vítima e chega a mãe, pelo amor de Deus, não mata meu filho, tudo que é mais sagrado, é o único filho que eu tenho. Aí o agente se comove, fala, tá bom, senhor, não vou matar. Isso é desistência voluntária? Sim, porque ele quis desistir. Mesmo que ele foi impelido pela mãe, atendeu o pedido da mãe. Mas a desistência tem que ser voluntária. Porque quando ele desiste porque ele não conseguiu matar, não é desistência, aí é tentativa. Perfeito? E o segundo caso aqui no artigo 15 é impede que o resultado se produza. A gente chama de arrependimento eficaz. Por quê? Ele tem que impedir o resultado. Aí ele só responde pelos atos praticados. Eu dei um exemplo no meu exame da UAB, na minha época, em 1988, quando eu fui fazer o único exame da OAB, só fiz um, graças a Deus passei. Quando eu fiz o exame da OAB, era oral. E aí, depois de 2 horas já de 3 examinadores da banca, perguntando, aí, doutor, o que a senhora entende por arrependimento eficaz, essa voluntária? Eu falei, meu Deus, eu, cru ainda, pegando o código, eu falei, moço, eu vi o artigo, posso dar um exemplo? Ele falou, pode. Aí eu levantei com tudo da minha cadeira e bati na mesa. Eu vou matar Vossa Excelência agora!
Porque na hora que eu falei, vou matar, eu dei o dedo na cara dele. Um dos examinadores do meio caiu no chão. Ele caiu tremendo. Falei, você é folgado. Eu sou de São Miguel, aqui é Zona Leste, eu vou te pegar, vou te esperar lá na esquina da Praça da Sé, ali na Catedral, e vou meter 6 balas em você, seu trouxa. Falei assim, mas eu falei tão sério que todo mundo acreditou. Aí eu olhei, parei, dei aquela pausa. Notem que eu falei 6 tiros, né? O 38 tinha 6 tiros, então eu descarreguei meu revólver. Falei, vou descarregar meu revólver em Vossa Excelência, você é folgado, vou te dar 6 tiros, seu trouxa. E aí o cara tremendo, aí eu olhei para ele assim e falei, não, mas pensando bem, Vossa Excelência vai deixar eu passar, não vai? Eu vou socorrer Vossa Excelência, eu socorro Vossa Excelência, levo para o hospital e Vossa Excelência não morre. Eu só respondo pelos atos praticados, eu respondo por lesão corporal gravíssima. Ele falou, muito bem, doutor, agora não sei se eu passei porque eu acertei ou porque ele ficou com medo de eu matar ele mesmo. Mas vocês entenderam? Eu descarreguei meu revólver, ou seja, todos os atos para cometer o crime eu fiz. Tudo que estava ao meu alcance para cometer o crime esgotou. Eu iniciei a execução, terminei a execução do crime, dei 6 tiros, era só esperar morrer, a consumação. Mas nesse momento eu resolvo parar. Só que não basta parar, porque eu já fiz tudo que eu podia. Então se eu parar, não interfere em nada. Eu vou responder por homicídio, ou por tentativa de homicídio, se ele não morrer. Mas nesta hora, o que eu fiz? Está escrito aqui, ou impede que o resultado se produza. Eu impedi. Eu consegui salvar a vida dele. Então, repetindo, o meu dolo, daquela hora lá, o dolo, o ânus decante, que nós vamos falar de dolo daqui a pouco, que eu falei ontem, dolo é vontade, consciência, eu coloquei na cabeça que eu quero matar ele, entendi que eu queria fazer e comecei a execução. Então, nesta hora, meu dolo mudou. Não era mais o dolo direto de homicídio. Eu queria salvar ele. Então, eu perdi o dolo. Aí eu só respondo pelos atos praticados. Agora, lógico, se ele morrer, infelizmente você responde por homicídio, claro. Mas se eu conseguir reverter a situação, eu não respondo nem por tentativa. Entenderam? Na desistência voluntária, no arrependimento eficaz, você perde a intenção do crime. Então você responde só porque você fez. Então se a vítima não morre, é só lesão corporal. Ou grave, ou leve, ou gravíssima. Mas não é tentativa de homicídio. Entenderam? Fácil, né? Então, vamos ao artigo 16. O artigo 16 é muito difícil de ser usado, ninguém quase usa mais, mas vamos lá. Só em crimes sem violência. Nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, tem que ser sem violência ou grave ameaça à pessoa, tá? Então não vem colocar tráfico no meio aqui, que o tráfico não tem nada a ver. É sem violência, mas não é contra a pessoa. É contra a saúde pública, que é a vítima. Reparado o dano ou restituída a coisa, o recebimento da denúncia ou até o recebimento da denúncia ou da queixa, por ato voluntário do agente, a pena será reduzida de 1 a 2/3. Então é o seguinte, esse ato voluntário, como eu digo, ele pode ser aconselhado? Claro que pode. Tanto que na confissão espontânea, no artigo acho que 61, lá na atenuante, ele não precisa confessar por livre e espontânea vontade. Essa confissão espontânea, a doutrina inteira entende que pode ser aconselhado. O advogado pode falar, olha, querido, se você, ou o próprio juiz, olha, meu querido, se você confessar o crime espontaneamente agora para mim, você ganha um atenuante. Então, neste caso aqui também, alguém pode chegar nele e falar, olha, você deu cheque sem fundo lá na loja. Se você restituir o dano, reparar o dano, até o recebimento da denúncia você tem uma pena, a sua pena pode ser reduzida de 1 a 2/3. O critério para redução de 1 a 2/3 é a mesma coisa. Se ele conseguiu restituir todo, reparar todo o dano, o juiz deve dar 2/3 de diminuição de pena. Se ele reparou o dano, mas ficou alguma coisinha, ou não terminou, ou teve um dano irreparável, mas ele tentou, ele conseguiu reparar o dano, mas não foi totalmente, se o juiz entender que a vítima não ficou totalmente reparada, ele dá 1/3. Tem casos especiais, na legislação especial dos crimes, crime de funcionário público é diferente, tá? Eu não vou falar agora que eu nem li, faz tempo que eu nunca defendi funcionário público, por incrível que pareça, né? Nunca peguei, só pego ladrão mesmo, lamentável, né? Só gente boa. Mas aqui, tem crimes aqui cometidos por funcionário público que ele consegue reparar o dano, ele até tem isenção de pena, se eu não me engano, mas aí é para uma outra aula. Isso aqui ficou fácil, né? O crime tem que ser sem violência ou grave ameaça à pessoa. Crime de injúria, calúnia,
Eu não sei se cabe, porque não tem dano, mas tem a retratação. Mas um crime que ele comete sem violência ou grave ameaça à pessoa, ele pode reparar o dano e aí ele pode ter uma redução de pena, tá bom? Talvez no furto aqui, né? Se vem violência ou grave ameaça à pessoa, para o dano de coisa, pode ser no furto, ele pode devolver a TV que ele furtou. Artigo 17. Não se pune a tentativa quando... falando em tentativa, vocês viram lá, deixa eu só voltar um pouquinho, no artigo 14, salvo disposição encontrada no parágrafo único, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de 1 aos 2/3, certo? Salvo disposição encontrada. Por quê? Tem um crime, só um exemplo de crime, dano, tentativa de fuga ou fuga, a pena é a mesma, tá? Então, quando o tipo vem especial, o crime vem dizendo que, mesmo sendo tentativa, a pena é a mesma do crime consumado, a disposição em contrário vale aquela lá. Essa aqui são normas gerais, parte geral do Código Penal, do artigo 1º ao 120. Então, são normas de aplicação geral. Salvo, se vem uma lei, por exemplo, só para vocês terem um exemplo, a lei de droga, o rito dela é diferente. Os crimes comuns do Código Penal, você, depois de recebida a denúncia, você faz a resposta à acusação. Lá no artigo estou ruim hoje de 297, se não me engano, do CPP. 397 do CPP. Na lei de drogas, não, é o artigo 55. O artigo 55 diz que você deve apresentar defesa prévia e o promotor deve rebater a defesa prévia e depois você rebate de novo. Então é totalmente diferente o rito. Então, quando a lei especial determinar alguma coisa diferente da parte geral, vale a lei especial para aquele crime. Mas, em regra geral, ela aplica aqui o artigo 14. E aqui no artigo 17, vamos lá. Deixa eu tomar uma aguinha, não fumo mais, então é só uma água mesmo. Sério, gente, na minha época eu podia fumar em sala de aula. Quando eu dava aula em 1992. Os alunos brigavam comigo, eu não estava nem para eles, eu era arrogante, folgado, Deus me livre. Ainda bem que conhecia o Senhor Jesus, mas eu era muito folgado. Eu fumava na cara dura. E falava, quem não gostou pode ir embora, nota 0. Tô nem aí. Mas aí eu fumava lá fora, depois de uma reunião dos alunos, vieram falar comigo, parava a aula para fumar lá fora, era viciado mesmo. Fumava 4 maços de Marlboro caixinha por dia. Deus me livre. Fui salvo, fui curado desse mal. Então hoje só bebo água. E falando em alunos, nos anos que eu dei aula, acho que foram 5 anos, eu fazia chamada todo dia. Fazia chamada, o pessoal conhecia o nome dos alunos, todos os meus 120 alunos que eu dava. Naquela época, não é que nem hoje, que você tem 30 aluninhos na sala, 20, não. Eram 121 alunos que eu tinha, 120. Vinham geralmente 118. Por quê? Porque eu fazia chamada. Eu dava aula de 4 módulos, das 7 da noite às 10. E todo mundo tinha que vir. E a minha prova, como eu falei no último vídeo, eram 5 provas diferentes. Prova A, B, C, D e E. Então, o aluno sentado aqui, o colega do lado dele não tinha a prova igual a dele, o colega do lado esquerdo não tinha a prova igual, o da frente não tinha igual e nem o de trás. O meu aluno aprendia, eu aprendia. Tanto que muitos dos meus alunos passaram no exame da OAB. A maioria deles passaram. E o que eu fazia? Você que é professor, se você gosta do que faz, você não tem que pensar só no dinheiro. Então, o que eu fazia? Na minha época, o exame da OAB era oral. Então, sabe o que eu fazia, gente? Eu perdia o dia inteiro assistindo o exame da OAB, anotando as perguntas e dando aula de sábado para quem queria fazer o exame da OAB. Então, eu tinha uma aula particular com eles de sábado na faculdade, lógico, eles iam beber todas depois, claro, né? Hoje eu não bebo mais. Mas a gente ia no diretório acadêmico e bebia todas, né? Mas eu ensinava eles porque ou você faz com amor e com carinho, ou melhor nem dar aula, porque dar aula é uma dádiva de Deus, é um dom. Ou você faz o que gosta, dá aula para ganhar dinheiro, esquece. Você não vai ganhar dinheiro nunca dando aula, né? Só você montar um cursinho que o Rogério Santos montou aí, fica milionário. Mas vamos lá. Artigo 17. Não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar o crime. Então vamos lá. A ineficácia absoluta do meio. Eu posso matar com alguém com uma pena? Pegar uma pena e falar, vou te matar.
Você pode matar de rir, né? Porque matar mesmo não vai matar nunca. Então, o meio que eu utilizei para cometer o homicídio é ineficaz. Eu posso matar alguém com um revólver sem balas? Então, o meio que eu utilizei para matar a vítima é ineficaz. Então, eu não consigo consumar o crime. Então, não tem crime. Por absoluta impropriedade do objeto. Eu posso matar um morto? Ele já está morto, como é que eu vou matar ele? Não se mata o que já está morto. Então, quando o objeto, a impropriedade do objeto é a absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar um crime? Não existe crime. É muito simples, né? Você tentar matar alguém com um objeto que você não vai matá-lo, ou tentar matar alguém que já está morto. Esse é o exemplo clássico da doutrina. Tá bom? E eu falo de crime possível, tem vários. Por exemplo, a gente briga aí no dia a dia, né? Eu consegui provar que o crime era impossível quando um cliente meu tentou aplicar um golpe. Eles eram uma quadrilha, eles aplicavam um golpe de venda de carro. Assim, gente, você acredita que cai até hoje, gente? Anunciava um carro que não existe, ia lá na casa do cara, pegava o cheque, pegava o depósito e tudo. Eu sei que ele tentou aplicar um golpe, isso foi em 2017. Ele tentou aplicar um golpe num delegado. A vítima era um delegado de polícia, lá na Casa Verde. O delegado viu tudo que era, já percebeu na hora que era um golpe, marcou com o réu lá para pagar o réu. Sem chance, na hora que o réu chegou, ele meteu em cana. Então, ali foi crime impossível, porque ele não conseguiu convencer, era absoluta impropriedade do objeto, porque o delegado já sabia do que se tratava. Então, ele não conseguiu nem iniciar o crime. Eu consegui absolver ele, consegui. Se aceitam ou não, problema de vocês, mas eu consegui, né? Eu acho que é isso, né? Tentativa, consumação. O dolo eu falei ontem, dolo e culpa, eu dei uma aula rápida do dolo e culpa, mas o dolo é isso, é vontade e consciência. É o entender e o querer. Por que isso? Porque nós temos absolvido aí viciados em drogas que cometem crimes. Porque lá o artigo pede incapaz de entender o caráter ilícito do fato e determinar-se de acordo com esse entendimento. Então, o viciado, ele entende o que está fazendo, mas ele não consegue dominar. Ele precisa furtar para manter o vício dele. Então, a gente consegue a absorção assim também. Tá bom, gente? Deus abençoe a todos aí, até a próxima aula. Fiquem com Deus. É aqui, amor, deixa eu desligar aqui.